Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aliás, já queria de cara agradecer pelo convite também a Campus. Eu sou Niki Angala, eu sou idealizadora do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog sobre nerdandade preta e feminista, e também fazemos live stream, jogando, conversando sobre questões sociais e sobre algumas questões de pesquisa que tem a ver desde o meu mestrado, quando eu estudava quadrinhos, a representação de heroínas negras, da Marvel especificamente, e atualmente no doutorado, ficção especulativa, especialmente o horror negro. Hoje eu queria convidar vocês para uma reflexão que a gente tem feito na nossa comunidade, uma reflexão que não é só minha, mas que a gente tem construído, todos os Burning Hellers, que são as pessoas que fazem parte dessa comunidade incrível, sensacional, têm sido muito importantes para a gente ir construindo uma reflexão teórica e propositiva, né? Uma reflexão que também é prática, não fica só naquela perspectiva do que a gente lê, mas de conectar as coisas que a gente aprende com a nossa vida, com o nosso cotidiano, sempre tentando aprimorar novas formas de agir, novas formas de pensar as nossas questões aí do dia a dia. Boa noite a todos. Olá, Gabriela, Messi. E é isso, assim. Por que o título é Imaginando Ferramentas para Rebutar o Mundo? Na real, a gente poderia até pensar sobre reimaginar, mas, de qualquer forma, a grande questão é que quando a gente está falando sobre imaginar ferramentas para rebutar o mundo, a gente precisa partir do começo, que é pegar cada um dos elementos que compõem essa ideia, que não está acabada, que a gente vai aqui desenvolver um pouco juntos. Então, é um convite para vocês também irem conversando e trocando ideia e também compartilhando o que vocês pensam sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em imaginar, a gente vai passar assim a pensar sobre prospecção, sobre especulação, quer dizer, a gente vai se perguntar, a gente vai se preocupar mais em fazer as perguntas certas do que ter a resposta correta para tudo, né? Então, quando a gente está se propondo a imaginar e a reimaginar, né, de fazer esse exercício de pensar e pensar e pensar e se perguntar e pôr à prova, a gente está criando aqui um novo ciclo para tudo isso que a gente está vivendo como uma alternativa, né? E então a gente vai especular sobre ferramentas que são, na verdade, nada mais que apetrechos de trabalho, né? As ferramentas são aquilo que a gente usa por meio da técnica para poder mudar a realidade, para poder mudar o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, para transformar. Então, a gente vai fazer um trabalho imaginativo para poder mudar a realidade, e assim a gente vai rebutar o mundo. Rebutar, como vocês sabem, tem a ver com partir de alguma coisa que a gente já conhece, alguma coisa que está dada, e nesse caso a gente vai pensar na linguagem, porque no ponto que a gente está, a gente não vai conseguir chegar ao ponto zero de tipo, vamos começar o mundo do zero. É improvável. A gente já tem um substrato cultural, um substrato de termos, vocabulário, lexo, tudo isso, que vai fazer com que a gente tenha sempre um ponto de partida, né? Mas a gente pode usar isso que a gente sabe, né? Sei lá, o vocabulário, por exemplo, e vai abandonando algumas coisas que não fazem sentido e vamos, à medida que vamos caminhando, a gente vai construindo uma coisa nova. E o que a gente vai considerar aqui como mundo? A gente vai considerar como mundo a forma de ver as coisas, né? Tipo, o mundo é tudo que a gente conhece. Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que, bom, tem sim uma forma de ver o mundo que é muito específica, uma forma que é, tipo, muito hegemônica, quer dizer, que é uma forma de ver o mundo que é padrão e que é uma narrativa única, como a Chimamanda Adichie costumava dizer no seu TED homônimo, né? Então, existe uma forma de ver o mundo que é convencional, que é hegemônica, e que a gente vai propor, então, a partir dessa reimaginação e a partir de novas ferramentas, a gente vai pensar em como a gente pode rebutar, como a gente pode reconstruir, como a gente pode construir à medida que a gente vai conversando e que a gente vai pensando em soluções práticas. Bom, quando a gente pensa, então, em ficção especulativa, a gente já vai partir, então, de uma perspectiva que é uma narração ficcional,
Mas a gente tem também que considerar que as narrativas ficcionais, elas fazem parte do grande real, né? O real que é composto por representações que tem a ver com como a gente imagina a realidade, como a gente interpreta a realidade, que também tem a ver com como a realidade é interpretada antes da gente existir, assim, antes da nossa existência. Então, a gente já sabe um bocado de coisa quando a gente chega no mundo real, porque, enfim, essas ideias já foram elaboradas previamente. E com o passar do tempo, isso vai se tornando uma verdade, isso vai se consolidando, e isso para tudo, inclusive para perspectivas limitadas sobre o real. E durante muito tempo, a gente consumiu a cultura pop de uma maneira que não era tão crítica e a partir de experiências muito específicas, né? Então, a gente tinha sempre aquela narrativa sobre os heróis que iam conquistar o mundo de uma determinada forma e que iam ter sei lá, um relacionamento, um beijo de uma mulher como a grande recompensa, por exemplo. Então, a gente foi uma enxurrada de narrativas desse tipo. E aí, com o passar do tempo, essa visão de mundo, essa perspectiva que é bastante convencional, que parece que durante muito tempo que era a única forma de contar histórias, a única forma de existir, começou a colapsar, começou a não fazer mais sentido para muita gente. E as pessoas começaram a ter mais vontade, mais desejo de escrever suas próprias histórias. Uma das pessoas que fez parte desse movimento de pensar histórias que tivessem mais a ver com as suas próprias experiências, que não eram vistas nesses lugares mainstream, foi a Octavia Butler, que é uma escritora afrofuturista, que é considerada a dama da ficção científica. Ela é estadunidense, negra, e ela escreveu muitos livros ao longo da sua vida, também alguns ensaios onde ela traz um pouco da sua perspectiva social. E a Octavia Butler, ela chegou para a gente em 2016, mais ou menos, né? Os romances começaram a ser publicados muito recentemente aqui. E com isso, a gente também tem um acesso tardio a essa nova perspectiva de mundo, vamos colocar assim, essa nova perspectiva sobre a história, por exemplo. O primeiro romance dela, que chama Kindred, Laços de Sangue, é um romance que vai contar uma perspectiva em primeira pessoa sobre a escravidão, que vai desmistificar aquela perspectiva que a gente já tem naturalizada no ambiente acadêmico, que é, sei lá, do Casa Grande Senzala, do Raiz do Brasil, que vão tentar explicar a história do Brasil, por exemplo, a partir de acordos, a partir de uma forma de tentar organizar, né? Tipo, esses sentimentos que são bem problemáticos de organizar a colonização como se fosse um grande acordo, né, entre as pessoas que oprimiram e as pessoas que foram oprimidas. Então, a Dana, que é a protagonista de Kindred, ela é uma personagem que serve para a gente entender como que seria a experiência que a gente teria se a gente fosse para o passado colonial, por exemplo. Mas, na verdade, isso é uma baita de uma metáfora, porque se a gente for considerar o pensamento da Grada Quilomba, que é uma teórica fantástica de origem portuguesa, a Grada Quilomba, ela tem como conceito fundamental Memórias da Plantação, que é exatamente essa perspectiva de que os terrores da colonização, eles não acabaram, né? Não existiu o fim da escravidão, exatamente. Então, essas experiências, elas estão ali recalcadas dentro do nosso imaginário social e elas voltam a todo momento, né? Através de experiências cotidianas de racismo. Então, isso é uma das coisas que a gente pode observar no Kindred como o reflexo do mundo social. Então, as narrativas, elas estão constantemente, por mais que a gente tenha elementos especulativos, a gente vai sempre ter um reflexo do real. E no caso da Octavia Butler, ela sempre vai trazer para a gente experiências de mulheres negras, dessas protagonistas que são sobreviventes num mundo que está constantemente fazendo de tudo para acabar com elas, para exterminá-las, né?
Então, Kindred foi o primeiro romance que a gente teve acesso aqui no Brasil em português, e a gente vai ter ali uma resposta bem interessante aquele senso comum de que as pessoas foram escravizadas porque não lutaram, porque não tiveram nenhum tipo de resistência e tudo mais. Então, à medida que a narrativa vai avançando, a gente vai percebendo que sim, que houveram várias formas de resistência e que é isso, né? Assim, não significa que a culpa seja de quem foi subjugado, mas sim da lógica de subjugação, né? Aquela ideia de que alguns podem, sim, podem oprimir os outros. Então, tipo, a grande questão deveria ser essa, né? Mas, enfim, essa lógica de especular, né, que a gente percebe, a gente conhece muito da ficção, que é e a gente vai já caminhar para o afrofuturismo, tem a ver com, bom, a gente tem o horror como uma experiência que é tanto social quanto psicológica, né? E aí a gente vai ter filmes, por exemplo, como Corra, em que a gente vai ter ali um horror social que é profundamente vivenciado por pessoas negras cotidianamente, né? E também que é uma memória da plantação, quer dizer, são experiências que levam a gente para um outro tempo, um tempo que não acabou de estar vivenciando aquela experiência de hierarquia, de estar sendo constantemente jogado para fora do lugar onde a gente está. E, enfim, além do horror, a gente tem a fantasia, e a fantasia vai trazer, assim, para o campo do e se, para o campo do que poderia ser, algumas situações que a gente pode testar, que a gente pode pensar como, isso não é um acordo que a gente está fazendo aqui, né, com a voz narrativa, para a gente considerar que isso faz sentido e que a gente está fazendo ali um teste, né, um exercício. Mas esse exercício imaginativo, ele é interessante quando a gente observa quem está escrevendo, né? Porque uma autora como a Nora Jameson, né, que assina como N.K. Jemisin, ela é uma mulher negra que começou a escrever depois dos 30 anos e que teve toda uma experiência, tipo, trabalhando com outras coisas antes de se tornar escritora. E essa autora, ela também é ativista, ela tem um interesse que está ali convergindo com o interesse da população negra, que é acabar com o racismo. Quando você pega esse romance, né, que é a Quinta Estação que ela escreveu, a gente vai ter uma conversa bem interessante em termos de formato, por exemplo. Ela vai usar uma voz narrativa em segunda pessoa que vai dizer, você está caminhando por uma via cheia de pedras, por exemplo. E aí, quando ela coloca a gente, né, tipo esse tu, para fazer parte da história, ela está trazendo um elemento que tem a ver com a experiência dela de ser gamer, por exemplo, de trazer narrativa gamificada e trazer também, ao mesmo tempo, quem está lendo para dentro dessa experiência, de uma forma completamente diferente. Então, uma forma diferente, ela também traz um conteúdo diferente, né? Então, isso serve desde a transição, né, da poesia para a criação do romance, porque o romance, ele abarca uma outra forma de experiência social, e aí, com isso, a gente tem uma narrativa que está ali fazendo uma construção de mundo que tem muito a ver com o mundo que a gente vive, mas também está muito focado em mostrar uma forma de ver o mundo que o problema da hierarquização, o problema das instituições e como as instituições são as grandes são quem faz a manutenção de como as estruturas desiguais se mantêm. Então, a Quinta Estação é uma obra de ficção científica que é considerada hard, que é considerada ficção científica mais focada em aspectos científicos realmente, e isso é importante, assim, não porque uma ficção científica que beba mais da fantasia, ela seja menor, mas porque, considerando que ela é uma autora que está no mainstream, uma autora que recebeu prêmios que nenhuma outra mulher negra recebeu, o fato de ser uma ficção científica que tem aspectos profundamente científicos, faz com que ela seja uma autora que é vista como inequivocadamente
boa, considerando que o cânone da ficção científica tende a ser construído a partir dessa ideia do que é realmente a ciência. Claro que temos questões muito sérias sobre o que é ciência e tudo mais, mas nesse momento o nosso ponto de discussão é como que as narrativas podem ser interessantes substratos para a gente refletir e fazer boas perguntas, né? Então, a gente tem na ficção especulativa o horror e a fantasia, como a gente falou, e também a ficção científica. No caso da Nora Jameson, ela vai trazer a ficção científica e a fantasia muito conectadas, o que é muito bom para a gente também sair dessa ideia de que existem barreiras muito fixas sobre os gêneros literários, né? Então, essas obras, elas mostram para a gente não só o mundo social de uma forma com metáforas e analogias, como ela também faz com que a gente pense, e se? E se o mundo fosse dessa outra forma, né? E se a gente pudesse voltar no tempo e ver como era o Brasil colonial, por exemplo? Claro que a gente vivencia isso psicologicamente diariamente, mas a partir desse transporte, dessa viagem no tempo real que a gente vê em Kindred, a gente consegue especular e fazer perguntas mais interessantes do que muitos dos livros teóricos que a gente ainda estuda como verdade, que são extremamente problemáticos, né? Eles não trazem, né? Tipo, eles não trazem questões tão profundas e tão importantes porque estão muito preocupadas em manter o status quo de algumas perspectivas sociais que estão vencendo há muito tempo. E aí, com isso, a gente vai perceber que esses romances, essa literatura especulativa, além dela sair dessa lógica convencional, dela criticar algumas tecnologias sociais, tipo tecnologia de gênero, que é basicamente a construção do gênero a partir do sexismo, dessa separação, dessa fixação na genitália, por exemplo, para definir quais são as funções, qual que é a função social, qual que é a importância do sujeito e como esse sujeito deve agir ou se vestir, por exemplo. Elas questionam isso, né? E, além disso, elas também questionam como que a gente pode pensar nesse passado, quer dizer, a gente vai ter sempre elementos de um passado que não foi resolvido e que fazem a gente pensar no presente e, a partir disso, propor questões para o futuro. E aí, se a gente pegar, por exemplo, o romance A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, a gente vai ter que foi publicado em 93, a gente vai ter uma série de coisas, né, de problemáticas que a gente está vivendo nesse momento, assim, desde da questão política, estrito sensu, né, da governança, assim, ou da desgovernança, conforme sua perspectiva e seu interesse social. A gente vai ver que a questão ambiental, enfim, todas essas problemáticas, elas estão nesse romance, e a protagonista, ela está propondo uma nova forma de sociedade, né? E ela está criando ali a Semente da Terra, que é uma forma filosófica, religiosa de organizar, né, o que está acontecendo naquela realidade, e ao mesmo tempo de criar uma sociedade que é autossuficiente e que as pessoas se ajudem. Então, a gente vai ter um substrato religioso que já existe, uma fé protestante, que foi transformada, porque algumas questões para Lauren, que é a protagonista, não fazem sentido, e a partir disso ela vai também trazer alguns outros elementos de sociedades que estão ali muito mais preocupadas no bem-estar de todos do que, enfim, no lucro e tudo mais. Então, ela vai pegar esses substratos e vai procurar uma outra forma, uma via diferente de sobreviver e de cuidar das pessoas de uma maneira não hierarquizada. Então, essas obras todas, com seus novos formatos, porque também a Parábola do Semeador é um romance que é construído a partir do diário dessa protagonista, né? Então, a gente só vai conhecer o ponto de vista dela. Elas fazem com que a gente imagine, a gente especule sobre o que está acontecendo à volta e o que essa protagonista não está conseguindo vivenciar, observar a partir disso, né? Tipo, a partir desse lugar social que ela está, quer dizer, o lugar de experiência onde ela está localizada. Beleza. E aí, como que a gente vai considerar, então, formas de criar ferramentas? Bom, a Lauren, por exemplo, ela é uma personagem
que desde sempre sabia que ela não poderia estar naquele lugar para sempre, que o lugar onde ela estava estava sendo sitiado e ela precisaria sair dali em algum momento. Para isso, ela construiu ela construiu uma bolsa para que ela pudesse, tipo, ter condições de mobilizar, de sair ali rapidamente e sobreviver durante algum tempo. Então, ela tinha semente, ela tinha água, ela tinha dinheiro, uma série de coisas que seriam necessárias para uma vida fora ali daquele bairro murado onde ela vivia, que a gente pode até pensar nos apartamentos, nos condomínios que a gente vive, assim, né, tipo, tentando se proteger, assim, de várias questões que são questões imediatas, mas deveriam ser resolvidas a partir de políticas públicas, por exemplo. E então, a partir dessas narrativas, a gente vai vendo que podemos pensar em alternativas e podemos pensar além, né? Então, eu falei sobre questão de políticas públicas, por exemplo, a parábola do semeador, ela é bem importante para mostrar o quanto que votos em candidatos que são problemáticos, que são capitalistas, convictos e pessoas que acreditam na supremacia branca, por exemplo, e na supremacia humana, e na supremacia, enfim, qualquer tipo de hierarquização, são pessoas que vão acabar com a vida da maioria, né? Porque a preocupação é exatamente manter ali uma elite e às custas dos demais. Então, a partir disso, a gente vai também poder fazer boas perguntas, né? Tipo, boas perguntas sobre por que não podemos ter outra forma de construir a sociedade que todo mundo possa viver com qualidade de vida adequada, né? E justiça. Então, essas narrativas, elas são construções de mundos hipotéticos e que a gente tem um teste. E aí, esse teste, ele tem a ver com o lugar social de quem está escrevendo, pois, se a gente for pensar, por exemplo, essas narrativas de, e se o Hitler tivesse vencido, como seria o mundo, são narrativas focadas numa perspectiva social completamente diferente da que essas autoras que a gente está conversando aqui, por exemplo, têm, porque é uma especulação que vai servir a quem? É uma especulação que está acrescentando o quê para a gente que está buscando novas formas de construção de mundo, novos mundos, né? Não faz sentido nenhum para a gente, mas tem a ver com o lugar social e com o hábito de consumir as mesmas narrativas, de consumir, de estar cercado de pessoas com as mesmas ideias, de não ter uma perspectiva de diversidade, né? E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando, tipo, de uma diversidade real que seja, que não traga só a aparência das pessoas, mas traga também as ideias, porque diferentes pensam diferentes, então quem está em lugares diferentes da sociedade vai observar e vai experienciar coisas diferentes. Então é importante que a gente esteja cercado de pontos de vista diferentes sempre, né, para a gente não cair em equívocos, a gente não ficar o tempo inteiro reforçando as nossas próprias ideias. Então, por que eu chamei vocês aqui para reimaginar ferramentas para reputar o mundo? Exatamente porque eu não dou conta de pensar todas as coisas, mas acredito que uma vez que a gente esteja aqui pensando junto e a gente esteja se questionando, fazendo as verdadeiras perguntas, mesmo que a gente não tenha as respostas corretas, a gente possa propor alternativas, né? E quando a Angela Davis diz, imaginemos um mundo sem prisões, a gente talvez não consiga imaginar como seria esse mundo, porque a gente ainda é muito punitivista. Mas quando a gente faz as perguntas certas, a gente tende a procurar alternativas, a gente tende a exercitar nosso potencial imaginativo. E é isso, assim. Então, é um convite para que vocês pensem também. E vocês podem, então, continuar essa conversa, não só comigo, mas com essa comunidade sensacional que é o Preta Nerd Burning Hell, através das redes sociais, @PretaNerd, em todas elas. E considerando que a gente amanhã tem um simpósio, a gente também pode continuar essa conversa sobre afrofuturismo a partir das 11 lá na twitch.tv/pretanerd. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que comentou aqui. E a gente segue a conversa a partir daqui. Até mais.